Então, boa noite para quem está aqui hoje, mas também bom dia, boa tarde, né, para quem for depois acompanhar e assistir pelo YouTube do Núcleo de Saúde Digital. Então, queria só, muito rapidamente, né, dizer que é uma atividade de teleeducação, né, do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, coordenado pela professora Cláudia Fegadoli, que está aqui com a gente hoje, e pelo professor Tiago Domingues. O núcleo tem essa composição, né, de bastante ampla de área de atuação, e essa é uma das atividades da área de ampliação do acesso à atenção psicossocial, né? Então, a área de saúde mental, ela comporta 4 eixos de atuação, e hoje a gente inicia as ações de teleeducação do eixo de uso radical de drogas, manejo de drogas prescritas e também urgências em saúde mental, né? A gente tem o João Francisco, que está aqui conosco, que é a referência técnica desse eixo, né? E temos aí um timaço de psiquiatras, né? O Rondinelli Salvador, que vai fazer a fala de hoje, a Camila Belomo, Gabriela da Silva, Raquel Jacóia e Thaís Esteves, né? Figuras incríveis, parceiras, né? E que a partir desse eixo estão desenvolvendo atividades de teleeducação e outras atividades de telesaúde, apoiando principalmente municípios, territórios e serviços que compõem o PET, Informação e Saúde Digital, proposto pelo Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Então, aqui o nosso PET Saúde, Informação e Saúde Digital, coordenado pela professora Rosângela Krieger, e a gente vai ter, então, a fala do Rondinelli, né, que com muita alegria, né, ter o Rondinelli conosco na nossa equipe. Vou pedir para que ele se apresente da maneira que ele preferir, mas queria destacar um pouco isso, né, esse caminho das ações de teleeducação que a gente vai fazer por esse eixo, que é justamente de aproximar um pouco esse debate, né, entre medicamentos e drogas, né, entre saúde mental e uso de medicamentos e outras drogas. Então, pensar tanto substâncias para o consumo não médico, quanto a prescrição de substâncias, né, para uso médico, e também pensar a repercussão, né, desses processos no campo das urgências em saúde mental. Então, rapidamente já vou tirar aqui essa rápida contextualização, passando a bola, então, para o Rondinelli, querido. Muito obrigada aí pela disponibilidade. Imagina, gente. Fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto como um todo. Novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo a gente, manhã, tarde ou noite. Quem vai assistir em pedaços, quem vai assistir inteira, é importante salientar isso. A ideia é que uma ação de teleeducação ela possa ter essa flexibilidade, né? Que essa plataforma permita que a gente possa fazer, inclusive, essa forma de uso. Posso, inclusive, repetir o uso, rever, repensar, questionar, inclusive, digerir com o tempo que for necessário. Bom, eu acho que a Luciana já apresentou muito de como é que o projeto funciona, eu só tenho a agradecer pelo convite, reforçar da importância que é a gente poder, dentro de uma dinâmica da construção de um SUS digital, poder debater temas que são tão caros para o núcleo aqui da reforma psiquiátrica e para quem defende a possibilidade do cuidado e liberdade no campo da saúde mental. Então, acho que isso é bastante importante reforçar esse papel do quanto que isso, para mim, representa um avanço, uma possibilidade, inclusive, de ocupar espaços que a gente nunca imaginou que existiriam. Para quem vai assistir isso aqui, tem menos de 25 anos de idade, parece papo de tiozão, mas para quem já passa dos 40, como é o meu caso, parece coisa de ficção científica a gente poder pensar construção de cuidados de saúde mental dentro da internet. Mas, enfim, meu nome é Rondinelli, eu começo sempre a fazer a mesma piada, não é meu apelido, não é meu sobrenome, é meu nome mesmo. Eu sou médico psiquiatra, sou formado pela Faculdade de Medicina de Marília, residente aí, fiz residência na Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo, sou médico psiquiatra pelo IPQ na USP, na Instituto de Psiquiatria da USP. Sou trabalhador da rede, sou professor, sou mestre recentemente em saúde mental, obrigado, Luciana, por conta disso. E a ideia hoje é que a gente possa trazer um tanto do que a gente tem de conhecimento técnico sobre o processo de prescrição e desprescrição dos antipsicóticos, quando também falar sobre como é que isso opera dentro do campo da clínica do nosso dia a dia na RAPS. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma cisão na questão brasileira
e eu vou ser bastante ligado à nossa RAPS, tá? Eu planejei, na verdade, falar sobre isso em mais de um encontro de webconferência. Eu acho que é importante entender que é um tema tão rico e tão de algumas aproximações que não é possível totalizar aquilo que a gente necessita falar sobre um tema como esse. Segunda coisa, esse tema está sendo pensado para ser tratado junto com uma rede de atenção psicossocial que envolve diversos profissionais, desde prescritores até não prescritores. Trabalho em CAPS, eu sei, por exemplo, quanto que os trabalhadores da ciência social, na primeira aproximação, se assustam com o tema das prescrições, que já não é da mesma ordem, por exemplo, para o corpo de enfermagem ou até da psicologia. Eu sei também o quanto algumas tecnologias de algumas outras áreas são importantes na articulação no campo da prescrição médica. A gente vai tentar trazer nessa primeira atividade, primeiro encontro, formas de articular esses conhecimentos para pensar como é que se dá o processo de prescrição e desprescrição. Hoje vai ser uma aula menos cabeçuda, não vou trazer aquelas aulas com números dados, ou que vai fazer a gente fazer profunda reflexão. Eu vou trazer uma aula mais pé no chão, para a gente pensar como é que isso se dá, quais são os impasses. E eu penso, numa segunda aula, aprofundar essa reflexão e aí sim pensar como é que a gente articula isso mais globalmente, até em termos de política pública, para pensar a pressão desse tipo de medicação, né? Então, assim, essa aula é voltada, reforço aqui, para profissionais da RAPS, né, aqui dos municípios de São Paulo, que estão ligados ao programa aqui de saúde digital, e a ideia é que a gente possa avançar ao longo dessa hora e meia em reconhecer o que são os antipsicóticos, como é que eles funcionam, como é que eles operam, sobre quais condições a gente usa ele e como é que os processos de desprescrição funcionam. A gente vai tatear um pouco isso do ponto de vista biológico, não quero assustar ninguém, sobretudo a galera que não vem das biológicas assusta. A hora que a gente fala de neuroreceptor, fala de dopamina, assusta. Então a gente vai tentar hoje fazer uma primeira aproximação para tornar essa trajetória, para criar uma gramática comum para todo mundo aqui no nosso campo. Então, vamos avançando aqui. Por que esse tema é central aqui dentro da RAPS? A gente precisa entender que os antipsicóticos, eles transformaram a realidade da psiquiatria, portanto, do cuidado de saúde mental no século XX. Eles foram determinantes para a gente pensar outras formas de cuidado também, ainda que a gente possa compreender que o uso do antipsicótico foi também um instrumento de violência, eu vou retomar isso aqui no futuro, mas ele também deu a possibilidade de que a gente pudesse pensar o cuidado fora de um manicômio, fora de hospícios, de forma um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, com outros tipos de recursos que permitem que lidasse, por exemplo, com a sintomatologia associada naquele momento, né, meados do século XX, com sintomas psicóticos. Existe, de uma forma geral, uma noção de que os antipsicóticos são medicações maravilhosas e que eles são capazes de produzir uma remissão, né, são capazes de fazer os sintomas psicóticos, né, eu vou explicar melhor que sintoma psicótico daqui a pouco, tá, gente? Mas é possível que a gente possa aí, com o uso de uma medicação, fazer os sintomas psicóticos desaparecerem. A coisa não é tão simples assim, tem as suas complexidades. Mas uma coisa que não pode ignorar é que existem riscos associados com o uso da medicação. E o objetivo aqui não é deixar ninguém assustado, ou falar mal de medicação, ou dizer que medicação é ruim. Medicação pode ser uma grande aliada nossa no cuidado. Todo trabalhador da rede de saúde mental sabe disso. Quem está na RAPS entende isso. A medicação pode ser uma grande aliada, mas ela também pode causar prejuízos. Tem riscos envolvidos no seu uso, no seu cotidiano. Riscos concretos no nosso dia a dia, de alterações metabólicas, né, relação com colesterol, até mesmo de resistência à insulina, risco cardiovascular, risco envolvendo aí AVC e infartos, assim também como qualidade de vida, sedação, próprio ganho de peso, risco de quedas. Tem questões aí que a gente precisa problematizar a partir do uso de um antipsicótico, da escolha da pressão de um antipsicótico. Eu vou fazer aqui uma aproximação bastante breve. Eu sei que para os prescritores desse tipo de medicação, isso já é um fato dado, já passaram por isso, já se apropriaram desse tipo de conhecimento, mas para os não prescritores pode ser um conhecimento que não está dado em princípio. Então, é importante a gente entender que na história da psiquiatria, até meados do século XX, mais precisamente até os anos 50, a psiquiatria, essa área médica tão recente, ela não possuía um instrumental farmacológico capaz de dar respostas, tal como outras áreas médicas, para o cuidado dentro da medicina. Então, não existia um medicamento psiquiátrico propriamente dito até os anos 50. Mas nos anos 50 acontece uma revolução quando se descobre os efeitos antipsicóticos da primeira medicação que a gente tem notícia, que é a clorpromazina.
conhecido como Ampliquitil. Quem está em CAP já ouviu esses dois termos com certeza, ou ouviu Ampliquitil ou ouviu clopramazina. Clopramazina é o princípio ativo do Ampliquitil. Ampliquitil é o seu nome de referência, nome fantasia. Até então, quando a gente pretendia cuidar de alguém que estava numa situação de sofrimento mental, por exemplo, decorrente de sintomas psicóticos, o que a gente fazia era isolar as pessoas, mantê-las sob todo tipo de mobilização, então a contenção física era algo extremamente comum, e fazia-se uso de alternativas ditas terapêuticas na época que hoje são horrorosas. Por exemplo, o choque insulínico, no qual você fazia ali uma infusão de insulina em grande quantidade para que a pessoa fizesse uma hipoglicemia grave. A pessoa desmaiava, ficava comatosa e depois voltava. Qual era o efeito colateral possível numa medida como essa? Óbito, para você ter ideia do tipo de coisa que a gente está falando aqui. Outro tipo de instrumental que é utilizado até hoje, de forma inclusive discutível e polêmica, é o uso da eletroconvulsoterapia, ou terapia de Bini ou ECT, que é o fato de você dar choque nas pessoas que estão em certas situações também. Eles eram parte dos recursos do arsenal da época, que hoje para a gente soa até uma barbárie imaginar fazer uma coisa como essa. Mas quando os antipsicóticos chegam, eles conseguem produzir um efeito, conseguem produzir pela primeira vez a possibilidade de que a gente possa, vou usar um palavrão aqui, tá? Que a gente possa neurotizar o psicótico, ou seja, se a gente pensar que a psicose envolve uma fala, uma forma de se argumentar, uma forma de se relacionar com o outro, que está numa outra língua, no qual só aquele sujeito entende, por exemplo, esse sujeito que está pensando que está sendo perseguido, né, que está um delírio, o Donald Trump está me perseguindo, meu vizinho quer envenenar minha comida, minha casa, só ele consegue compreender o que é essa vivência. A introdução do antipsicótico permite que esse tipo de sintoma ele vá embora ou ele fique atenuado. E pela primeira vez você pode começar a estabelecer outra forma de vínculo com esse sujeito. Isso foi uma revolução no universo da psiquiatria. E mais que isso, pela primeira vez, a psiquiatria faz um ato que é muito comum no resto da medicina, que é ter uma atitude prescritiva, na qual a sua ação clínica é capaz de ter uma influência direta sobre a sintomatologia desse sujeito, do ponto de vista positivo, se bem feito logicamente. A gente vai discutir o que seria esse bem feito daqui a pouco, tá? Isso produz, logicamente, com uma virada histórica, então você passa a ter a redução de sofrimento agudo, então pessoas que estão muito, né, em grande intensidade de sintomas psicóticos, você consegue atenuar, então você consegue diminuir esse tipo de sofrimento, você começa a pensar que a saída do hospital psiquiátrico, ela possa ser feita aí demandando menos recursos, vamos dizer assim, então seria um recurso que é capaz aí de otimizar os outros recursos de cuidado em saúde mental, não é que você deixe de demandar outros recursos, mas você pode demandar menos de outros recursos para manter esse sujeito psicótico fora do cuidado. Nossa, mas é só para psicótico, Rogério? Calma que a gente vai chegar lá também, antipsicótico não é só para psicótico não, tá? E se torna uma das bases para o cuidado comunitário. É sempre importante lembrar, novamente aqui, para quem está trabalhando na RAPS e teve acesso aos debates em torno da reforma psiquiátrica, que a gente foi muito inspirado pela reforma psiquiátrica italiana. E lá, uma das demandas que eram essenciais da reforma psiquiátrica italiana era o acesso ao medicamento psiquiátrico, dentre eles aos antipsicóticos. Então, eles não são nossos inimigos de cá, mas não são uma delícia e tudo bem, não. A gente precisa pensar em como é que ele é usado e que contexto que é isso, para pensar como é que a gente vai desprescrevê-lo, inclusive. Então, o que é um antipsicótico? O que a gente tem hoje de inferência sobre o antipsicótico? O antipsicótico é o tipo de medicamento que tem um efeito sobre uma estrutura que a gente vai chamar de sistema dopaminérgico, que é um sistema que responde aí à ação de um neurotransmissor chamado de dopamina. Neurotransmissor é uma substância química que leva a informação de um neurônio para o outro. Basicamente é isso. A operação é bem simples. Eu sei que quem está assistindo isso só aqui, com isso de estar muito influenciado por TikTok, YouTube e afins, eu preciso contar para vocês, ok? A dopamina é muito menor do que vocês imaginam em termos de ação, mas muito mais relevante em termos de outras ações que não são ditas. Então, o que a gente percebeu quando a gente introduziu os antipsicóticos, a gente percebeu isso, que eles iam lá e bloqueavam, né, os receptores de dopamina. Portanto, quando a dopamina chegava nesse sistema, ela não conseguia acessar os neurônios. Então, você baixava ali a efetividade da dopamina sobre esse sistema aí, que era influenciado por ela. E conforme você ia baixando, né, a influência da dopamina, os sintomas psicóticos também diminuíam. Então, existe a partir disso uma hipótese hoje, ainda bastante relevante,
que diz que o efeito dos antipsicóticos é diminuir a influência de dopamina sobre esses sistemas dopaminérgicos. Portanto, essa hipótese pressupõe que a psicose seria causada por excesso de dopamina. Mas o tema de hoje é isso? Não, o tema de hoje não é isso. O tema de hoje é, mas quer dizer que o antipsicótico, então, ele teria um efeito sobre um sistema e até ajuda a gente a elaborar como é que seria uma causa ou quais seriam ali os elementos biológicos da psicose. Ou seja, o antipsicótico ele foi tão influente que até do ponto de vista das formulações teóricas da psiquiatria, ele diz respeito hoje às nossas inferências. A maneira como o psiquiatra pensa é muito determinada pela maneira, por exemplo, como a gente começou a notar o funcionamento desses antipsicóticos. O que são sintomas psicóticos, então? Para quem não está apropriado disso, eu vou fazer essa trajetória aqui, que é bastante importante para a gente não perder ninguém, tá bom? Eu sei que quem chega no CAP se assusta, né? A gente sabe que tem quem vem da enfermagem está chegando aqui no campo da saúde mental, quem vem do serviço social, da psicologia, que não está também no campo da saúde mental, terapeutas ocupacionais, educador físico, as pessoas se assustam com isso. É muita coisa, cara. Então, vamos falar de forma bastante simples aqui, tá? O que é o delírio? É um sintoma psicótico explícito, assim, tá? Como assim sintoma psicótico? Psicose é uma síndrome, gente. É uma síndrome na qual a pessoa tem sinais e sintomas. Sinal é aquilo que você observa, sintoma é aquilo que a pessoa te relata de sofrimento. Um deles é o delírio. Delírio é o quê? Delírio é uma falsa convicção sobre a realidade. Não é crença, não é fé. Falsa convicção significa que eu vivo a realidade daquela forma. Não é assim, eu acho que meu time é o melhor do mundo. Não, não é sobre isso. Ou então eu acho que meu filho é o mais bonito do mundo. Não, não é eu acho, sabe? É assim, isso acontece de fato. Isso não é passível de contra-argumentação. Via de regra, esses delírios podem ser de perseguição, lá no caso da esquizofrenia, de grandiosidade, no caso aí das manias, né, das pessoas bipolares. São exemplos de sintomas. Outros são alucinações. Alucinações são falsas percepções sobre os nossos próprios sentidos. Então, eu posso ouvir coisas, posso sentir gostos, sentir cheiros, ver coisas. O que é mais comum de a gente encontrar no CAP? São alucinações auditivas das pessoas esquizofrênicas. Estou ouvindo vozes de comando, ou vozes que estão me ameaçando, ou vozes que estão tentando me fazer mal de alguma forma, né? A desorganização de pensamento. Desorganização de pensamento não é você começar a pensar de forma, opa, o que eu faço aqui ou ali? Eu não consigo me organizar minimamente, às vezes, para conseguir levantar de uma cadeira, de tão complexo que é isso, tá? E, para além disso, sintomas negativos, ou seja, a pessoa fica em si mesmada, a pessoa passa a não querer contato social, não quer conversar com as pessoas, por vezes ela até ganha um mutismo com relação ao ambiente ao seu redor. Tudo isso determina um comprometimento funcional importante no dia a dia dos sujeitos. Daí a importância da gente reconhecer esses sintomas no cotidiano do CAPS. Vamos lá, então. Como é que a gente classifica esses antipsicóticos? A gente vai classificá-los entre dois tipos, e aí quem está em CAPS sabe do que eu estou dizendo. Você tem aqui, o primeiro, os mais antigos de primeira geração, são os mais sedativos, inclusive, então estão aí, Neosine, Amplictil ou vulgoclopramazina também, levomepromazina, neuleptil, e dentre esses mais dois a gente vai encontrar também o Aldol. O Aldol não é tão sedativo assim, mas ele é extremamente incisivo do ponto de vista do controle de sintomas psicóticos. Por outro lado, a gente tem também os antipsicóticos de segunda geração, chamados de atípicos, são mais recentes. Quando os primeiros antipsicóticos são nos anos 50, 60, os de segunda são nos anos 90, alguns anos 2000 até. A diferença é que os de segunda geração tendem a ter menos sintomas neuromotores, tendem a deixar a pessoa com menos efeito sobre a sua musculatura. Vamos avançando aqui também. Bom, quais são os perfis de efeitos? E aqui a gente começa a entender porque a desprescrição pode ser algo relevante do ponto de vista do efeito para as pessoas. Então, um dos eixos de efeito colateral que podem ter envolvidos com o uso de antipsicótico é um eixo motor, ou seja, a pessoa pode ter distonia, que são contrações musculares dolorosas. Quem já viu isso sabe do que eu estou falando, a famosa impregnação. Pode vir acompanhada de uma inquietação intensa, a pessoa não consegue ficar parada também, a famosa acatisia. Pode ter parkinsonismo, não confundir com Parkinson, tá? A doença de Parkinson é outra coisa. Parkinsonismo é um sintoma que parece Parkinson, mas é induzido pelo uso da própria medicação. Ganha rigidez, fica trêmulo, tremor fino, uma lentidão. A pessoa pode ter, inclusive, sintomas tardios decorrentes do uso desse tipo de medicação. Outro tipo de eixo, eu já falei, que são sintomas metabólicos,
Outro que eu falei são os eixos da sedação, os outros são sintomas cardiovasculares também. Então, tudo isso é sintoma que pode surgir efeito do uso do antipsicótico. O que melhora, o que não melhora com o uso do antipsicótico, para a gente entender aqui. Então, quando a gente fala desses sintomas, delírio, alucinação, desorganização de pensamento, agitação, fase de mania, recaída de sintoma psicótico, tudo isso pode melhorar com o uso do antipsicótico. O que não melhora? E aí, de novo, isso aqui é importante para a gente mirar na desprescrição, ok? Porque às vezes eu vejo algumas coisas se passando em CAPS e a gente não entende assim. Então, o que não melhora, tá? Não melhora sofrimento social, resultado de determinante social, né, da saúde. Então, a gente não melhora a pobreza com o uso de antipsicótico. Nossa, a pessoa está chorosa, está muito brava porque não conseguiu acesso à forma de garantir a própria vida. Vamos dar um antipsicótico. Isso não melhora. Não é assim. Desemprego a gente não melhora também, a gente não melhora a violência, falta de moradia, isolamento social. Pô, mas isso é meio óbvio, Rondinelli, mas não é. Por vezes, quando essa pessoa chega querelante no CAPS, querendo na rede de saúde mental, ou está agressiva, ameaçadora, ou ela está desanimada, ou está tentando, de repente, na própria existência, tentando contra a própria vida, é muito comum a gente pensar o uso do antipsicótico como forma de diminuir o sofrimento dessa pessoa. Não diminui. A rigor, não é capaz de produzir solução para esse tipo de sintoma. Assim como trauma, negligência, complicações, conflito familiar. Ela tá brigando muito, vamos dar ali um Aldal que resolve isso. Não resolve nada. Já passei por situação que em conflito entre pais e filho, esse filho recebeu uma dose de Aldal injetável para que ficasse mais quieto. Isso resolveu o quê? Nada. Só fez a pessoa se calar e produzir um ato de violência, sem nenhum sentido numa situação como essa. A mesma coisa a gente pode dizer com relação, eu vou ser mais técnico aqui, tá? Com relação à insônia e ansiedade crônica sem psicose. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, vou dar um Aldol para melhorar. Não melhora. Insônia, a pessoa não dorme à noite, vou dar um antipsicótico. Você até cede a pessoa, mas ela não dorme. Então, essa pessoa não sonha, processos diversos que precisam acontecer durante o sonhar dessa pessoa, e o sono também não acontece. Bom, agora vamos falar sobre as indicações. Essa parte aqui é fácil, a gente está subindo a rampa. Que é, quando é que eu indico, então? Você está dizendo que o negócio é meio problemático. Os antipsicóticos, preciso pensar em que contexto, que forma, qual o sentido disso, para que serve. Então, vamos começar a pensar quando é que seria útil, onde é que ele pode ser um baita aliado para a gente. Primeiro caso, mas assim, vocês vão ver isso com certeza, se não precisam na rede de atenção a psicossocial, no caso de pessoas que sofrem de esquizofrenia, ou outros transtornos psicóticos, por exemplo, transtorno esquizofreniforme, transtorno psicótico breve. Nesses casos, particularmente, o que a gente vai ter vai ser o uso do antipsicótico, a depender, o tempo, né, desse uso de antipsicótico vai depender muito do tipo de transtorno mental que essa pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica provavelmente vai usar o antipsicótico até o final da vida dela. Existe uma complexidade aqui, porque o que vai dizer também isso é a possibilidade que as pessoas têm do uso, o tipo de efeito de uso que se tem desse antipsicótico e qual é o contexto também do uso desse antipsicótico. Mas, de forma geral, pessoas esquizofrênicas vão ter recomendação do uso do antipsicótico até o final da vida. Por vezes, o uso de mais de um antipsicótico, inclusive, gente, tá? Quem mais vai ter? Pessoas que sofrem também do transtorno bipolar, pessoas que têm esse transtorno mental que envolve fases de mania e fases depressivas ao longo da sua vida. O antipsicótico pode ser, sim, um aliado no cuidado dessa pessoa, sobretudo os antipsicóticos de segunda geração. Lá atrás eu não nomeei, vou nomear agora, tá? Segunda geração, quais são? Risperidona, olanzapina, quetiapina, própria clozapina, ziprasidona, o aripiprazol, que é um tipo, né, ele vai ser categorizado também como segunda, dependendo do autor aí. Esses antipsicóticos, de forma geral, eles são utilizados para o cuidado dessa pessoa, tanto nas fases de agudização dos sintomas, quanto para a manutenção do dia a dia dessa pessoa também. Mas, Rondinelli, eu aprendi que essa pessoa bipolar tem que usar lítio. Não está errado isso? Não. Lítio é uma das medicações que a pessoa usa como estabilizador de humor, se a pessoa bipolar, mas os antipsicóticos também são alternativas para isso. Por isso que você vai encontrar, às vezes, uma pessoa bipolar fazendo uso de olanzapina no dia a dia dela, o uso de risperidona no dia a dia dela, em função disso aqui. A aula não é sobre isso hoje, mas a gente precisa dar um panorama geral para a gente pensar como é que a gente lida com isso, tá? Outra situação também são pessoas que sofrem sintomas depressivos, sobretudo quando tem sintomas psicóticos.
Como assim, sobretudo, Rondinelli? É muito importante, eu aprendi isso quando eu estava na minha residência em psiquiatria, que a gente, no cuidado em saúde mental, que a gente fosse se apropriando das práticas, conhecimentos, saberes dos colegas de outras profissões. Foi assim que eu fui aprender relação transferencial com os colegas da psicologia, fui aprender as relações entre autonomia e independência com os colegas da terapia ocupacional. Foi assim que eu fui reconhecer a importância da garantia de direitos por quem de fato opera essas ferramentas do ponto de vista da relação com isso de forma mais direta, que são os assistentes sociais. Então, o que eu estou trazendo aqui é reforçar que saber disso, gente, não é uma escolha vaga, não. É importante que a gente possa até conversar com quem estiver prescrevendo essas medicações. E por que eu falei sobretudo, voltando? Porque eu dei todo esse rolê aqui para enganar vocês. Porque a gente usa também antipsicótico em pacientes deprimidos, mesmo sem sintoma psicótico. Pô, mas como assim? Quando você tem uma pessoa em sofrimento depressivo muito intenso, mesmo que ela não tenha sintoma psicótico, pode ser que o antidepressivo sozinho não funcione. Vou dar um exemplo clássico aqui. Estou usando fluoxetina. Eu aumentei dose, eu cheguei na dose limite. E aí o médico pode chegar à conclusão de que ele precisa de alguma coisa que potencializa o efeito dessa fluoxetina. Um antipsicótico de segunda geração, vou lembrar aqui, olanzapina, espiridonas, ziprasidona e afins, pode cumprir esse papel. Mas há casos no qual a pessoa se deprime e tem sintomas psicóticos. Nesse caso, também é comum que a gente vai fazer o uso, além do antidepressivo, também de um antipsicótico. Então, é importante que a gente se aproprie disso para que a gente não tome susto. Fala, nossa, que coisa absurda. A pessoa chegou aqui falando que estava triste, queria tirar a vida, saiu com uma fluoxetina, com uma olanzapina. Por vezes, a associação ela é protetiva para essa pessoa de fato. Agitação grave com grave risco, sobretudo em quadros psiquiátricos, psicóticos ou neurológicos. É comum também que se faça uso de antipsicótico, né? Tem até uma combinação que o pessoal da enfermagem está bastante apropriado, que é a combinação de aldol com prometazina, ou aldol com fenergan. Prometazina é o princípio ativo do fenergan. Nossa, fenergan é aquele que usa para coceira? Esse mesmo, gente. É esse tipo de substância mesmo, tá? A gente pode, inclusive, associar essa medicação de forma injetável, mas precisa ser sempre injetável? Não precisa. A gente vai falar na desprescrição, inclusive, se eu preciso usar medicações injetáveis toda vez que tem alguém em agitação grave ou com risco, né? Preciso tomar essa medicação por via oral, por vezes também. E em alguns transtornos do neurodesenvolvimento, então é possível que a gente veja, por exemplo, o uso da risperidona até do aripiprazol em pessoas autistas. É possível que surja isso. Ou mesmo o uso da risperidona em pessoas que sofrem de TDAH. Também é possível que a gente faça uso desse tipo de medicação. Ou seja, saber a razão de prescrição dos antipsicóticos é muito importante, porque eles são bastante comuns no dia a dia do cuidado em saúde mental. São muito comuns. Cheguei para fazer cuidado em saúde mental, eu certamente vou me deparar com algum usuário da nossa rede de saúde mental que faz uso de antipsicótico. Batata que você vai chegar lá. Assim que você vai ver alguém usando fluoxetina, você com certeza vai ver alguém usando aldol, usando um Neosine. Inevitavelmente você vai ter contato com alguém que faz uso de uma medicação como essa. Mas, Rondinelli, eu sou recepcionista, estou achando essa conferência só para saber. Eu não vou ter contato com isso. Ah, vai, porque ele vai estar lá também na recepção. Ah, mas eu trabalho no administrativo. Com certeza vai ter contato também. Então, é importante saber para conseguir estabelecer diálogo e reconhecer a potência que cada um de nós temos no cuidado compartilhado com o que acontece num contexto de RAPs, no contexto de CAPs, por exemplo. O que não é indicação automática? Eu vou só reforçar aqui. Paciente difícil, que não é aderente, não conflituoso, a gente ouve uma série de argumentos extremamente estigmatizantes, então a gente vai dar um nome para esses usuários do SUS de chato, ou vai nomear com famigerado F60, para quem já tem um pouco mais de tempo de CAPS, é uma forma genérica de dizer que a pessoa teria um transtorno de personalidade, por isso seria mais difícil, ou para pessoas que sabidamente o efeito do antipsicótico ele é baixo ou nenhum. Por exemplo, pessoas que sofrem de transtornos de personalidade. Frequentemente, o antipsicótico não tem nenhum efeito, a não ser sedar essa pessoa. Então, por que eu faria uso de uma medicação como essa? Quando a pessoa sofre apenas de insônia.
A pessoa não está dormindo à noite, toma aqui o Neosine. É super comum isso, a gente vê isso, inclusive, nas enfermarias de hospital hoje em dia, né? Mas antipsicótico não é um hipnótico, não é medicação para isso, e tem risco de piorar a psicose dessa pessoa e riscos graves com isso como um todo, tá? Eu já falei sobre a ansiedade também, mas o que assusta a gente, e aí eu recomendo aqui, para quem não assistiu ainda, procurar aí pelos streamings da vida, assistir O Estranho no Ninho, para ver que tipo de uso que se faz do antipsicótico quando você quer controlar o comportamento do outro. Muito facilmente você consegue fazer um uso de uma substância como essa e diminuir a capacidade da pessoa só determinar no seu dia a dia. E isso é perigosíssimo, porque é um caminho sem volta. Você vai, cada vez que você faz uma substância como essa, você vai apassivando a pessoa e vai produzir um ato de cerceamento da sua própria circulação no dia a dia. Assim também como a gente não recomenda o uso em quadros demenciais. Eu sei, mas onde, né? A gente está no CAPS, não é tão comum demência. Quem está assistindo isso aqui, trabalha na rede, sabe que frequentemente pessoas com quadro demencial, Alzheimer, doença de Pique, demência frontotemporal, vão ser cuidadas de CAPS. E aí, frequentemente, existe uma agitação que acontece com pacientes com Alzheimer, tá? Ao final da tarde, começo da noite, existe uma tendência, já que a gente usa antipsicótico para pessoas esquizofrênicas em situação de agitação, por que não usar para pessoas demenciadas? Porque isso piora as coisas. Isso piora bastante as coisas, tá? Eita, então, peraí. Então, eu posso ficar tranquilo que toda vez que tiver uma psicose, então tá recomendado que eu faça uso desse antipsicótico, é isso? Também não é tão simples assim, tá? Por isso que é importante, quando a gente vai fazer a discussão, passagem de plantão, vai discutir PTS, que a gente consiga dialogar sobre isso, reconhecer esses termos. Eu não preciso dominá-los, não preciso saber como é que se cuida, saber por isso, não é sobre isso, tá? Mas eu preciso conseguir, pelo menos, estabelecer uma via de diálogo com esse médico prescritor para saber o que está se passando ali, para também não tomar susto numa hora como essa, ou ficar rendido, né? Porque não consegue estabelecer ali uma função conduta de cuidado por não reconhecer o que são esses pequenos detalhes aí no uso dessas medicações. Então, tem um quadro chamado de delirium. Eu vou falar de forma bem rápida aqui, tá? Ficou confuso, né? Porque você falou um tal de delírio, então delirium. O corpo da enfermagem, os médicos matam rápido. Isso aqui. Delirium, ele é o resultado de um quadro viagem infeccioso, de uma desidratação, efeito de medicamento, ou diversas outras alterações metabólicas no qual a pessoa passa uma flutuação de atenção. A pessoa dorme, acorda e começa nisso a ouvir vozes, a ver coisas, assistir, tem uma coisa que está prejudicando ela. Antipsicótico não serve para esse tipo de psicose. Intoxicação, abstinência de substância também, antipsicótico, via de regra, não é exatamente a melhor escolha que a gente faz nesses momentos. Episódio maníaco também, tá? Você pode ter o uso, você pode ter uma fase de mania no qual aquela pessoa não responde bem ao uso de antipsicótico nenhum. Nesse caso, vai fazer o uso especificamente de estabilizador de humor. Como assim, Rondinelli? Pode ser que a pessoa tenha um histórico de uma resposta ruim com o uso de antipsicótico. Não serve fazer uma coisa como essa também. Demência, como a gente já falou, mau negócio também. Epilepsia, nossa, pessoa epilética, é bom deixar um antipsicótico aí. A gente ainda vê isso acontecer hoje em dia em prescrições. Não é apropriado isso. TEPT também, efeitos de medicamentos diversos, efeito colateral de retirada de corticoide, não é para usar antipsicótico nisso, ele só piora o efeito no dia a dia dessas pessoas, tá? Ah, mas no CAPS a gente não vê tanto isso. Olha, se eu contar que eu já vi em CAPS até hoje, tá? Então, vamos lá. O que como equipe de saúde, precisaria saber para entender o que está se passando? Isso aqui vale para médico também, tá? Para a gente conseguir reconhecer quando é que essa prescrição do antipsicótico está chegando para essas pessoas. Estamos rumando aí para metade, né, do nosso tempo. Dá para a gente pensar que já está começando a desenhar aqui o que vai ser aí, qual vai ser a estratégia global de cuidado que a gente lança a mão numa situação como essa. Então, primeira coisa, eu posso fazer uma triagem para entender quando é que essa psicose começou. Se começou abruptamente, ela vem de forma gradual. Começou abruptamente de uma hora para outra, vamos precisar de clínico, vamos precisar de suporte aí médico para reconhecer o que está se passando, tá? Tem febre, tem confusão, tem alteração de consciência, provavelmente também vão precisar de avaliação clínica na hora. Começou com febre, tá ouvindo vozes, é para identificar, né? Vocês veem que é bastante intuitivo até, né, gente? Tem uso recente de álcool, drogas, a mudança de medicação, é importante a gente olhar para isso também, tá? Porque às vezes a conduta é só observar. Vamos observar
tratar a pessoa, dar um tempo para ela, tá bom? Mudou o padrão de sono, começou a virar à noite. Epa, será que diminui muito o sono da pessoa forçadamente? Eu já vi isso acontecer, inclusive com um trabalhador da construção civil, tá? Diminuiu o tempo de sono forçado, a pessoa começou a ficar muito mal. Como é que você faz com isso? A pessoa começa a ouvir voz e se sentir perseguida. A pessoa dormiu, deitou, dormiu, passou. Simples assim, tá? Tem risco de heteroagressividade ou não? Não tem risco da pessoa se machucar ou não machucar o outro? Para que usar antipsicótico numa hora como essa? Tem chance de suporte familiar ou de rede numa situação como essa? Vamos assinar o suporte também para conversar, para ver o que está se passando, antes de pensar na prescrição desse tipo de medicação? Então, vocês percebem que antes de falar de desprescrever, eu já estou pensando quando é que vale a pena prescrever. Porque a gente já tende a ser apressa, vamos lá, já faz, espera, vamos observar como é que essas coisas entram, tá? Isso aqui não é para que a gente negue a importância da avaliação clínica de quem está naquele momento, de quem já conhece esse usuário, de quem já viu outros episódios, negar o conhecimento técnico de cada um, mas perceber que tem estratégias possíveis de cuidado numa situação como essa. Então, primeira coisa, a gente precisa saber quais são os alvos para o uso do antipsicótico. Então, quais são os alvos? O que eu quero fazer com esse antipsicótico? Por que eu estou prescrevendo esse antipsicótico? Então, primeira coisa, a gente pode pensar em reduzir a alucinação auditiva. Eu tive um caso de paciente que tinha alucinação auditiva, ele era de uma certa força política, e ele sentia que um político de uma força política oposta a ele, ou ameaçava ao longo de todo o dia, produzia muito sofrimento. Bom, a gente precisava reduzir isso porque ele estava pensando até em se matar. Então, pode ser uma coisa como essa, diminuir delírio persecutório, olha, vamos ajudar essa pessoa a não ficar nessa chave de que o vizinho está tentando envenenar a caixa d'água dele, reduzir desorganização, para que essa pessoa possa se organizar, consiga outras formas de autonomia e independência ao longo da sua vida, né? Controlar risco de mania, estabilizar quadro psicótico, né? Então, que tipo de pergunta que a gente pode fazer numa hora como essa? É assim, que sintomas está melhorando com o uso desse antipsicótico aqui? Você pode fazer, inclusive, para o colega. Por que a gente está prescrevendo um antipsicótico? Qual é o objetivo disso? Né? Qual é o objetivo disso? Ah, mas eu vou perguntar isso para o médico? Por vezes o médico vai te questionar também. O médico vai dizer, pô, vocês querem que eu medique, mas por quê? Qual é o objetivo disso que está acontecendo aqui? Como é que a gente vai medir se houve melhora nesse caso? Olha que pergunta fundamental que é essa. Em quanto tempo a gente espera ver alguma resposta disso que a gente está fazendo aqui, tá? O que a gente faz se não tiver resposta nenhuma? Porque tem situação, gente, que pessoas com sintomas psicóticos não melhoram com o uso de nenhum antipsicótico, mesmo de longa data. Os sintomas permanecem ali, tá? Como é que esse medicamento se integra ao PTS dessa pessoa? Que é fundamental isso. Dá para pensar o uso de um antipsicótico extremamente sedativo se eu planejei junto com esse usuário, se a gente construiu uma ponte para uma atividade física de manhã, e ele entende que é muito importante, também entende que é muito importante para ele. Como é que a gente concilia essas coisas? Como é que a gente faz para articular essas coisas? Percebem que não é pouca coisa isso, né, pessoas? Não é pouca coisa mesmo. Bom, quais são os princípios que guiam a gente no processo de uma prescrição de um antipsicótico? O objetivo aqui não é pegar um protocolo de prescrição de antipsicótico. A gente pode até fazer isso numa próxima webconferência. Aqui, que princípio que tem que guiar a gente, então? Primeira coisa, sempre preferir monoterapia. Então, sempre preferir o uso de apenas um medicamento antipsicótico. Esse é o nosso alvo, se é que tem que se usar, sempre um com a menor dose possível efetiva para aquela pessoa, né? Daí o fato de que a gente tem que pensar, então, que antipsicótico é esse, que pessoa é essa e que contexto é esse. É possível fazer isso sempre? Nem sempre, gente. Às vezes não é. A gente sabe que às vezes você demanda o uso de mais de 1, 2, às vezes 3 antipsicóticos para conseguir ter a resposta adequada ali. Mas o nosso alvo é diminuir ao mínimo possível o uso do antipsicótico devido a risco de efeitos adversos em função do antipsicótico, né? Quando é que é o nosso prazo de reavaliação? Vai usar antipsicótico para sempre? Eu dou aula, eu tenho estudantes que às vezes me questionam, eles falam assim, mas professor, por quanto tempo ele vai usar esse antipsicótico aqui? É para a vida inteira, não é? Quando é que a gente vai reavaliar isso, tá? Por último, monitorização contínua. Para quem aqui está na rede, vai ver que de tempos em tempos, quando vai fazer a pressão de certos antipsicóticos, sobretudo os de segunda geração, vou nomear para vocês de novo, tá? Espiridona, olanzapina, ziprasidona, aripiprazol e afins, vou colocar o aripiprazol aqui para ficar mais fácil na classificação. É comum que tenha que fazer aquele documento da farmácia de alto custo chamada de LME,
E aí você precisa fazer a LME, precisa fazer a receita médica, e de tempos em tempos você pede ali também uma solicitação de exames. Isso é uma forma de monitorizar, de saber qual tem sido o efeito metabólico do uso desse antipsicótico. Mas tem coisa para a gente fazer também como trabalhador da rede, que é entender quais têm sido os efeitos desse antipsicótico, quais os impactos no dia a dia, como é que a pessoa se sente com o uso desse antipsicótico, até para ver se a pessoa está sustentando de fato esse cuidado, né, no seu dia a dia. Mesmo em crise de saúde mental, a gente vai ter uma webconferência disso. Essa semana, se eu não estou errado, essa semana, né, Luciana, na quinta-feira, mas é importante. Mas é muito importante que a gente fique aqui atento a isso, tá? Primeira coisa, que a gente vai para uma situação como essa, o uso do antipsicótico não é a primeira escolha de cara. A primeira coisa, a gente tem que entender o que está se passando, que contexto é esse, que recurso que a gente tem. E só então, quando a gente esgota elementos como o diálogo ou como as tentativas, né, de contenção de espaço, aí sim a gente pode começar a negociar o uso do antipsicótico por via oral. Se tiver situação de agitação psicomotora, começa para si ou para outrem, no momento que a gente faz uma contenção mecânica, com contenção em leito, aí sim eu estou autorizado a fazer uso do antipsicótico injetável. Percebam que está lá no final de uma cadeia de eventos, a gente está pensando isso. Aqui, bom, então vamos lá. Quando a gente vai fazer uso do antipsicótico, é importante que eles são alguns pilares para a gente pensar a manutenção desse tipo de medicamento, deles é a construção de vínculo, né? Como é que você vai fazer a introdução do antipsicótico que permita que você construa uma relação de continuidade com esse usuário da saúde mental. Para isso, para a terapia singular é fundamental. A gente vê, às vezes, com tristeza, PTS que é construído sem a presença do usuário, sem a família, sem a rede de suporte juntos. Isso diminui muito a efetividade do antipsicótico. Como assim, onde ele não mexe lá com dopamina? Para mexer ele precisa funcionar, precisa estar em contexto bacana também. Se o PTS não está correndo junto, ou seja, se esse tipo de medicação não compõe o eixo de cuidado ali pensado dentro do PTS, ele torna-se menos efetivo, né? Como é que a gente vai pensar isso no contexto de redução de danos, né? Quando a gente vai pensar quando tem uso de substância, e a gente vai associar isso, como é que eu vou usar um antipsicótico numa pessoa que sofre de esquizofrenia, mas que não quer abrir mão de fazer uso de maconha, que é um elemento que frequentemente piora muito, intensifica muito os sintomas psicóticos das pessoas que estão ali. Como é que eu vou associar essas substâncias todas, né? Como é que vai ser essa relação do diálogo com a equipe conseguir reconhecer que medicação é essa, que efeitos que são esses? Como é que a gente vai construir uma estratégia de monitorização a longo prazo que não seja só centrado no médico? Para que as pessoas possam também ficar de olho em que efeitos que são esses. E para que os médicos possam se abrir também por diálogo com a equipe, tá? Existem formulações de longação. Antes da gente falar de desprescrição, eu vou passar por isso que é bastante relevante, gente. Isso aqui é bastante relevante mesmo. Os LAIs, né? O termo aqui vem de inglês, que é Long Inaction Injectables, né? São os injetáveis de longa duração, de longação, depende da maneira como você vai fazer a tradução. O famoso aldol-decanoato. Para quem está no sistema privado, vai encontrar outras medicações, vai encontrar medicações similares, por exemplo, a risperidona de depósito, né? Medicações como essas, elas são também utilizadas, às vezes, para facilitar o acesso da pessoa, né? Poxa, esse usuário tem tanta dificuldade de se organizar, né, para usar a minha medicação, já vamos introduzir um medicamento aí injetável, né, de longa duração, para tomar uma injeção a cada 3, 4 semanas, vai ser mais fácil. Então, primeira coisa, a gente precisa lembrar que esse tipo de relação não é imposta, ela é pactuada, porque senão a chance de ruptura é altíssima, né? O fato de você fazer um uso de uma medicação como essa, não elimina a necessidade que você seja acompanhado, tá? Toma aqui esse remédio, volta daqui um mês, a gente se vê a cada mês aí, só lá para você fazer o uso dessa injeção lá na UBS, lá na Sousafa, né? Também não rola uma coisa como essa, né? Existem maneiras de efeitos adversos, é importante lembrar disso, tá? Quando eu tomo uma medicação, ela tem um efeito adverso, esse efeito ele tende a durar pelo tempo de ação dessa medicação. Olha que coisa. Então, se a medicação dura 8 horas, a gente pode fazer uma conta bem simples de que esse efeito adverso vai durar por 8 horas. É tão simples assim, Rogério? Não é, mas no geral a gente pode fazer uma aproximação como essa. E se a medicação dura
30 dias. São 30 dias de efeitos adversos ali. Será que essa pessoa volta para usar esse antipsicótico, se ela passar por uma situação como essa, que foi imposta, inclusive, a contragosto ali? Não dá, né? Portanto, é importantíssima a coordenação entre a equipe clínica, de forma geral, para que a gente possa garantir, inclusive, o acesso dessa medicação. Mas como assim? Você falou tão mal, Rondinelli? Pois é, porque tem pessoas que gostam bastante, se adaptam super bem com isso. E aí o problema se torna outro, que é o acesso a ela. Eu já vi de dificuldade por vezes, porque falta medicação, porque a dispensação pensa, nem de tanta diferença faz assim, não. Faz muita diferença. Por quê? Porque por vezes é que sustenta o bem-estar dessa pessoa e a relação dela no seu cotidiano. Efeitos colaterais, já passamos por isso aqui também. Eu vou aprofundar, essa vai ser nossa última aproximação com relação a isso. Eu vou falar só de 2 a mais aqui, que eu quero tratar com vocês, são bastante relevantes, tá? A gente tende a ser bastante atentos, se é que eu posso dizer assim, com os efeitos mais visíveis, né? Então, sintomas neuromotores, né? Cialorreia, a pessoa fica babando, a gente tende a ver isso produz incômodo, felizmente, nos dias de hoje. A gente percebe que, no geral, as pessoas se incomodam, isso é muito bacana. Mas tem efeitos que a gente tende a não levar tão a sério. Por exemplo, né? Efeitos de sintomas gastrointestinais como constipação. Quem aqui sofre de constipação entende o que eu estou dizendo, tá? Não conseguir ir ao banheiro por 3, 4, 5, 7, 10 dias, além de produzir alterações no seu humor imensas, fica irritado, fica desmotivado, né? Ainda assim ameaça a própria vida dessa pessoa. A gente tende a ser negligente com isso. Eu já vi situações imensas de urgência clínica em função de algo assim. Outro tipo de coisa que é negligenciada são os sintomas dos efeitos sexuais. Eu já vi as pessoas felizes, é bom que ela não quer nem transar também. Junto com a perda do desejo sexual, vem a perda pelo desejo pela circulação também. E castração química não é exatamente algo que seja o objetivo clínico da gente, quando a gente quer cuidar de alguém, né? A gente quer que as pessoas possam ter sua vida sexual, que possam ir ao banheiro, que possam ter garantia da circulação segundo os seus próprios desejos. Esse é o nosso alvo aqui, como quem está pensando em um cuidado ampliado em saúde mental. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque quando a gente vai falar em despressão das medicações, eu vou começar a conversar com vocês sobre como é que se dão as situações no qual isso acontece. Então, quando é que a gente vai começar a pensar na despressão da medicação? Uma das razões fundamentais para isso é a presença de efeitos adversos no dia a dia dessa pessoa. E a gente tem 2 caminhos complexos aqui, tá? Essa despressão, quando ela se passa por efeitos colaterais que são insuportáveis para essa pessoa, né? Então, assim, são insuportáveis, ou eles são até que... Bom, o que seria um efeito colateral insuportável? Tem aqueles que são bastante comuns. Por exemplo, a tal da impregnação, que são essas contrações musculares dolorosas. Pode acontecer aqui na pálpebra, na língua, no pescoço, enfim, doloroso. Quem já viu sabe como é que isso incomoda quem está assistindo o vídeo, de tão desagradável que é isso. Via de regra, isso é bastante incômodo. Tá, é uma razão para a gente pensar de cara na descrição de uma medicação como antipsicótico. Mas existem outras razões para a gente fazer isso também. Uma delas são efeitos colaterais a longo prazo, mas que são até que suportáveis para essa pessoa, mas que possam contaminar ou possam prejudicar o seu cotidiano. Vou dar um exemplo aqui, que são o uso da a elevação de hormônio, que é a prolactina. Hormônio, perdão, de um neurotransmissor aqui também, né? Ele tem esses 2 efeitos, dependendo do autor que a gente estiver pensando, o uso dessa substância. O que a gente observa aqui? Sobretudo em mulheres, você vai ter efeitos como a da galactorreia. E aí, por vezes, vai ter uma pressão da família, uma pressão até da equipe também do serviço, para que diga que essa galactorreia, ou seja, essa expulsão de leite, né, que acontece pelo uso de antipsicótico, ele seja sustentado independente do que a pessoa pense. Então, a pessoa é obrigada a conviver com isso, independente do que está se passando ali. A própria amenorreia. Por que você está falando todo de sintomas sexuais, fala todo de mulheres? Porque é isso mesmo, gente. Quando sintomas envolvem mulheres, esse tipo de efeito adverso, ele é diminuído pela equipe clínica com muita frequência. A gente tem até dados já que mostram isso já há mais de década. Quando o efeito colateral adverso ele é melhor tolerado pela pessoa,
a tendência é que você tente incentivar ou estimular essa pessoa a sustentar esse efeito adverso eternamente, independentemente das repercussões que essa pessoa tenha. Então, uma das principais causas para a gente pensar de desprescrição é a negociação franca com esse usuário sobre os efeitos da medicação dentro do seu cotidiano. Eu já estou aqui deixando bem delimitado isso. Falou de efeito que envolve sexualidade, sobretudo falou de efeito que envolve sexualidade feminina, a gente tende a ser insensível nesses quadros. Outro tipo de situação também que aparece com frequência, a gente tende a ser negligente, são os riscos de sedação, queda e de embotamento. Vou falar bem rapidamente aqui, novamente, para a gente não ficar também papo muito cabeçudo, não, tá? Como assim sedação, Rosane? É muito frequente a gente ouvir também, olha, a pessoa, depois que começou a tomar esse antipsicótico, ela tá ótima. Aí você vai olhar ali no CAPS, quem trabalha em CAPS vai entender o que eu estou dizendo aqui, você vai encontrar aquele usuário do CAPS dormindo o dia inteiro. Ele chega, deita, dorme. Aí ele levanta, come, deita, dorme. E vai ficando todo mundo irritado com isso. Então, ele só dorme o dia todo, como é que pode isso? Aí você conversa com a Fânia diz assim, ele chega em casa, ele deita e dorme. Ela deita e dorme. E como é que estão as pessoas ao redor? Bom, você vai ver ali uma equipe técnica, às vezes, né, resignada, porque queria convidar o Zé para fazer outras coisas, mas o entorno familiar gostando muito disso. Às vezes até os técnicos também que gostam de uma situação como essa. Qual o problema de a gente apostar numa saída como essa aqui, né? Atrapalha a reabilitação, aumenta o risco de queda, e risco de queda é igual ao risco de morbidade, né, do ponto de vista clínico. Aumenta o risco de acidente, trânsito, trabalho, dia a dia, né? Pode parecer que melhora serviço, que a pessoa fica quieta, mas a pessoa não avança também, tá? Além de prejudicar a longo prazo, cognição, né? A curto e a longo prazo, tá? Identificação, tem prejuízo cognitivo, capacidade de aprendizado também. Ou seja, você só empurrou o problema e impediu a pessoa de viver a própria vida dela. É um gesto de violência. O objetivo não é silenciar uma pessoa numa situação como essa também. Outra razão pela qual a gente vai pensar em desprescrição também. Os sintomas cardiovasculares tendem a ser chamar mais atenção da gente, né? Então, a hipotensão ortostática, a pessoa levanta, a pressão cai, a pessoa cai junto, né? Prolongamento de intervalo QT, enfim, tem um efeito cardíaco que ameaça a própria vida também. Quando você encontra isso dentro de um eletrocardiograma, isso também muda, né? A gente acaba desprescrevendo com certeza aqui. Mas é outra das razões pela qual a desprescrição vem com frequência no nosso dia a dia. Outra também é o resultado das interações com polifarmácia. Por que você está contando isso aqui? Calma que eu estou só construindo aqui o raciocínio de onde é que ele vai pensar essa desprescrição. Então, riscos como polifarmácia, você começa a prescrever um monte de medicação, a pessoa vai tendo soma de efeitos adversos, a vida vai ficando proibitiva. É um exemplo de sedação cumulativa, né? O uso de antipsicótico, sei lá, olanzapina com benzodiazepínico, clonazepam, associam com outra pessoa, fica sedada quase que o dia todo, ou fica sedada, muito sedada num período que possa ser ameaçador, não consegue levantar de manhã sem que ela tenha uma queda. Ou seja, a gente está pensando aqui que polifarmácia é um risco, mas é só de medicação psiquiátrica? Não. Você precisa pensar também nas outras medicações que aquela pessoa faz e quais são os impactos de produzir medicações como essa. Eu vejo, às vezes, prescrições de usuários do SUS que tem mais de 30 tipos de medicamentos. Não estou brincando, sabe? 30 tipos de medicamentos. E aí tem uma coisa do especialismo, e é uma coisa para a gente, médico, ficar bastante atento com isso, né? Inclusive, pedir suporte aqui para pensar essas questões. Como é que pode? Porque eu vou lá no cardio, prescreve uma coisa, o ortopeda prescreve mais uma coisa, e aí o psiquiatra prescreve mais uma coisa, o oftalmo mais uma coisa, o cardiologista mais uma, o endócrino mais uma coisa, daqui a pouco tem 30 medicações. A pessoa está almoçando aquele quantidade de comprimidos imensos. Além de incomodar a gente, será que isso produz, será que efeitos se sobrepõem uns aos outros? Se sobrepõem, gente. Sobrepõem e riscos também aumentam. Mais uma razão pela qual a gente pensa em retirar dessas medicações, né? Avançando aqui, que a gente já falou também sobre isso. Já falou também sobre isso aqui, vamos avançando aqui. Então, quando é que a gente passa a pensar a retirada, a redução da dose dessa medicação? Aqui eu vou começar a construir, né, dentro dessa webconferência, uma estratégia de pensamento para a retirada desse tipo de medicação. Eu vou reforçar aqui, essa estratégia não é pensada exclusivamente para o prescritor da medicação,
Não é simplesmente para isso. Mas como é que eu que estou ali numa situação de cuidado, ou até eu que sou usuário também, posso fazer uma reflexão sobre o uso da medicação. Existe uma estratégia fantástica, mas que a gente vai falar sobre uma estratégia de autogerenciamento da medicação fantástica, que vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou usar alguns princípios que estão ali nessa estratégia. Uma delas é o uso desse antipsicótico fora de indicação adequada para o uso dele. Ainda hoje a gente vê bastante disso, tá? Como assim, Rondinelli? Por exemplo, a pessoa sofre de uma insônia. Insônia hoje em dia, gente, eu sei que vai deixar muita gente brava com o que eu vou contar aqui, tá? Mas a principal razão para a gente sofrer de insônia hoje é uma invençãozinha lá do século XIX, que é a luz elétrica. Em sequência dela veio o tubo, né, de tungstênio, que deu origem aí à televisão, sequências TVs planas, hoje em dia uso de celular. Vocês não sabem a quantidade de dinheiro que a gente dá para a indústria farmacêutica em função de maus hábitos do nosso dia a dia. A principal causa de insônia hoje é mau hábito. É mau hábito, tá? A gente pode aqui reconhecer o que leva a mau hábito, a gente pode entender quais são as pressões materiais, excesso de trabalho, única chance que a pessoa tem de diversão ser uma tela. A gente pode reconhecer tudo isso e muito mais, tá? Mas a gente não pode negar que de fato tem escolha muito ruim sendo feita no nosso dia a dia. E como é que a gente tenta resolver isso? Bom, esse médico ele vai estar preocupado, e aí estão falando do prescritório agora, tá? Em fornecer algum tipo de medicação que fuja do risco de uma medicação com quase dependência química. Por exemplo, clonazepam, zolpidem. O que ele vai fazer? Bom, vou fazer a pressão, então, de um antipsicótico. Então, frequentemente, vocês vão encontrar pessoas usando, se não tem recurso, vou dar aqui um exemplo, Neosine, Neuleptil. Se tem recurso, muito frequentemente usando a quetiapina, numa dose bem baixinha também, para tentar um efeito como esse. Né? Nesses casos, a gente já sabe hoje que o risco supera qualquer benefício potencial. E, nesses casos, a retirada deve ser, em princípio, prioridade. Mas Rondinelli, ele tem esse caso singular aqui, que é muito particular, numa situação muito única, e nesse caso, que conduz a gente ao PTS, gente. Essa articulação e reconhecimento, é um trabalho de equipe para entender o que está se passando. Mas, em princípio, antipsicótico fora da indicação tem que ser retirado imediatamente. Estamos entendidos? Segunda estratégia que está aqui, tá? Uma instabilidade prolongada com efeitos colaterais importantes. Então, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa teve lá um sintoma psiquiátrico lá atrás, grave, né? Grave e tal. E aí ela começou a usar um antipsicótico. Eu introduzi para essa pessoa o Olanzapina. A pessoa esquizofrênica usou o Olanzapina. Muito frequentemente, isso não é para todo mundo, mas muito frequentemente, a olanzapina vem associada com ganho de peso, vem associada com resistência à insulina, eventualmente diabetes. Em outros casos, você tem aí sintomas chamados de essas piramidais, a pessoa tem prejuízo por estado neuromotor, fica trêmula, perde força, inclusive, outros efeitos diversos. E aí, as pessoas estão dando essa medicação faz muito tempo. Será que eu devo sustentar essa medicação indefinidamente, independentemente disso? A gente parte para a negociação. Uma outra situação também é essa, ou seja, mesmo que haja estabilidade prolongada, a gente precisa questionar o uso dessa medicação e pensar ou na desprescrição completa ou na troca por outro tipo de medicamento. Uma outra razão pela qual a gente faz a desprescrição é a famosa prescrição herdada sem reavaliação. Isso é uma notícia. Isso aqui é muito do universo particular do médico prescritor. Eu sei que algumas pessoas não sabem disso. Quem já é mais macaco velho de rede sabe do que eu estou dizendo aqui, tá? Mas, frequentemente, os médicos é que vão lidar com uma situação como essa, que é uma situação no qual você abre o prontuário desse sujeito que você está cuidando, o prontuário tem, 20, às vezes 30 anos de cuidado naquele mesmo serviço. E ele toma a mesma medicação há 15, 20, 30 anos. Por qual razão? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso é extremamente frequente, isso não é exceção, isso é quase que a regra. A gente pega prontuários antigos, não tem diagnóstico, não tem nada, ele vai herdando prescrições. E aí, por razões que a gente não entende, ele começou tomando uma certa medicação em 98, em 2005 adicionou-se uma outra medicação. E aí, em 2010,
mudou o antipsicótico, porque ninguém sabe. E em 2012, associou um antipsicótico ao estabilizador de humor. Ninguém sabe qual é a razão disso. E a medicação fica. Por vezes, eu já passei por situações no qual tinha uma pessoa que tomava Aldol fazia 26 anos. Isso é recente, não faz nem 3 anos essa história que eu estou contando aqui, tá? Perguntei para a pessoa em questão, por que você toma esse Aldol? A pessoa fala, porque me disseram que eu sou muito louca, eu não podia cuidar dos meus filhos. Tá, mas como assim? O que você fazia ali? Ah, porque eu tive um problema lá embaixo com o pai dos meus filhos, não sei o quê, brigamos, saímos na mão, não sei o que e tal. Cheguei aqui e me deram essa medicação em função disso. E você toma há quase 30 anos um Aldol. Bom, vamos tentar então fazer de outro jeito, vamos. Retiramos a medicação dessa pessoa faz quase 2 anos. E se segue bem, tem questões ali de fundo, né, que envolve a dinâmica social que está colocada, mas por que essa medicação estava lá? Ninguém sabe, ninguém viu também. Olha que coisa. A terceira é a tal, como eu estava examinando aqui, a polifarmácia construída em crises antigas. Isso é super técnico, mas a gente vai ter que passar por isso também, tá? Então, o que acontece aqui? Então, eu tenho uma pessoa, você tem uma situação com a pessoa, tem um quadro que envolve, que precisa do uso do antipsicótico ali. Então, vamos pensar uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que sofre um transtorno bipolar. Aí essa pessoa ela vai ter momentos no qual ela vai ter agudização dos seus sintomas. Isso deixa a equipe brava, não está tomando remédio, o remédio não está ruim. Gente, pessoas ansiosas, vou conversar com os ansiosos aqui, eles entendem bem, tá? Eu sempre uso exemplo dos ansiosos. O que acontece com a pessoa ansiosa quando o negócio aperta? Fica mais ansiosa, não é isso? O que acontece com a pessoa psicótica quando o bicho aperta? Fica mais psicótica. O que apertou? Ninguém sabe, mas apertou. Sei lá, não queria ter acordado tão cedo, teve conflito com família, o clima mudou, o time perdeu. Gente, é assim com todo mundo, ok? As situações nossas flutuam. Pode até ser que a medicação de fato não estava tão boa, não tomou, mas um monte de coisas influenciam esses efeitos que estão colocados ali. Mas o que acontece? Quando acontece uma agudização como essa, numa pessoa esquizofrênica, uma pessoa bipolar, a gente com frequência vai ter que usar uma dose maior de antipsicótico sedativo para conter essa crise. Para conter. Eu não queria tanto falar de crise hoje, que a gente vai ter uma webconferência sobre isso, tá? Mas que eu vou tratar a crise como uma agudização. É isso? Não. É muito mais que isso. Mas eu vou tratar a crise como se não um dos elementos que podem acontecer numa crise, né? Essa agudização. No momento como esse, você introduz um monte de medicamentos ali e tal. E aí eles ficam ali. Então, o pessoal tomava só um Aldol, de repente ela ganhou o uso de um Aldol mais um Amplictil ali à noite. Aí teve uma segunda crise. Aumentou a dose do Aldol, ganhou o Amplictil e ganhou também uma prometazina. Aí teve uma outra crise. Aí começou a tomar esse Amplictil, ou clopramazina 3 vezes ao dia, o Aldol 3 vezes ao dia e aumentou a prometazina 3 vezes ao dia também. Outra crise. Agora está usando olanzapina mais Aldol, mais não sei o quê, mas não sei o quê. Mas o que é isso? E aí as pessoas nunca revisam, você nunca revisa a quantidade real de sustentar aquele uso com aquela quantidade de medicamentos que está colocadas ali. Olha que coisa que é isso. Então você vai herdando também das crises antigas impactos aí do uso desse antipsicótico. Frequente em CAPS é só abrir, não precisa entender nada de antipsicótico, só brincar de joguinho dos 7 erros. Eu vou abrir esse prontuário aqui do CAPS e vou começar a ver a prescrição desse usuário do CAPS das antigas aqui. Vocês vão ver exatamente esse tipo de joguinho aí, gente. Um outro jogo frequente também, que a gente tem que ficar atento, é no caso de idosos. Por que idosos? Idosos são incapazes? Não, são crianças? Não. A reserva, né, do idoso, para usar um termo bem técnico, bem médico mesmo, a capacidade que esse idoso tem de processar, lidar com os antipsicóticos, via de regra, ela é menor. Portanto, frequentemente, eles estão sob efeito maior de sedação, de queda, de confusão e de efeito anticolinérgico. O efeito anticolinérgico é um palavrão aqui, tá? Para dizer que pode ter dificuldade em se locomover, pode ficar lentificado, dificuldade para ir ao banheiro, até de fazer xixi, gente, tá? Então, você pensa só, o pessoal começa a fazer aquela circulação toda. Sou idoso, esquizofrênico, 70 anos de idade, eu começo a não conseguir ir ao banheiro. Tem que ir no clínico, o clínico vai lá e faz, e acontece. Por vezes é só o antipsicótico, tem que reduzir dose, retirar ou até trocar, dependendo do caso. Dependendo do caso, tá? Né? A gente vai avaliar todas essas consequências.
quando não reduzir, ou reduzir com muita cautela, porque eu vejo às vezes a galera já queimando bandeira, quer saber, acabou também a medicação, vamos usar a medicação de forma nenhuma mais, acabou o CAPS, antipsicótico nunca mais, calma lá, vamos devagar aqui, tá? Primeira coisa, quando a gente tem recaídas associadas a reduções anteriores, se eu já entendi que, a hora que eu introduzo essa medicação, eu tento diminuir, tem agudização de sintoma, não vai rolar. Então, essa dose alta, ela é protetiva. Beleza? Opa, bacana isso aí e tal. Quando tem estabilidade recente de sintomas. Então, eu fiz diagnóstico de transtornos mentais que são ali, ó, que vão até o final da vida, pelo que a gente tem de conhecimento hoje. Esquizofrenia ou transtorno bipolar também. Bacana esse paciente aqui, o esquizofrênico, né? Ele ficou aqui com a gente no CAPS, primeiro episódio, depois de uma semana, introduzimos o Aldol para ele, subimos dose ali, um monte, e aí tá bem. Semana seguinte eu já reduzo dose? Não. Então a gente tem recomendações para fazer redução de dose com pelo menos 12 meses, né? Essa aí é um caso clássico, assim, né? 12 meses depois do uso de medicação. Terceira situação é o uso intenso de substâncias sem estabilização. Isso aqui é um clássico, isso aqui dá um pepino em reunião de equipe, principalmente de CAPS AD, isso aqui dá um pepino. Acho que o João está aqui, se o João chegou, o João pode até contar para a gente como isso aqui empipina todo mundo, tá? Então você tem uma situação no qual a pessoa ela tem está sob o efeito de algum transtorno psicótico, ou até mesmo o uso da substância leva essa pessoa a ter sintoma psicótico, e ela não consegue parar de usar substância química. Eu vou sustentar necessariamente o uso de antipsicótico numa situação dessa? Por vezes, o que ajuda essa pessoa a controlar os seus sintomas e a diminuir o uso da substância química é o uso do antipsicótico. Então, não necessariamente eu vou usar, tem que acabar, nesse caso, a depender da relação desse antipsicótico com o contexto, a gente pode manter também. Baixa adesão e pouca rede de suporte. Bom, já que não tem ninguém ajudando e não toma, vou suspender a medicação. Tá certo isso? Nananina, não. É desafio da equipe encontrar alternativas para isso também, tá? E histórico grave quando descompensa. Acho que isso é um sinal maior, né? Descompensou, ameaçou a própria vida, a vida de outro, vamos ter que sustentar o uso dessa medicação de qualquer jeito. Mas, onde de janeiro, eu sou contra o uso de antipsicótico. Numa situação dessa, é inegável. Vamos sustentar o uso do antipsicótico também, tá bom? Os avanços aqui para o nosso final, nossos últimos minutos. Retirada do processo clínico, não é parar e ver o que vai se passar, então tem que ter um objetivo bem explícito do que eu quero fazer ali. O que a gente quer melhorar com essa retirada? A gente quer o quê? Reduzir ganho de peso, diminuir sedação, simplificar esquema. Qual é o objetivo que a gente tem numa situação como essa? Não é vou retirar porque eu acho ruim, qual é o ganho que a pessoa tem em retirar a medicação. Fazer pacto terapêutico com a pessoa também é fundamental numa situação como essa. Vamos aqui, que eu acho que eu fiz besteira. Isso é que eu fiz aqui, voltamos aqui, vamos aqui. Fiz uma besteira aqui técnica, na hora que eu fui mexer nisso. Voltei. Então, qual é a pactuação terapêutica que eu vou fazer com essa pessoa? Né? Preciso conversar abertamente sobre por que eu estou retirando a medicação, quais são os motivos, quais são os benefícios esperados. Olha, está diminuindo essa medicação porque não tem como. Essa medicação está elevando demais o colesterol dessa pessoa, ameaça a vida dele. Mas a gente está pensando isso aqui a partir desse tipo de benefício. Redução deve ser gradual e acompanhada. Olha só, já vi cada coisa também. E aí é coisa de deixar a gente de... que é isso? Olha só, o meu paciente chegou aqui e falou que não quer usar a medicação, suspendi tudo. A família reclamou que o efeito estava ruim, para ele ver como é que é, eu tirei tudo mesmo para ver como é que é. Por quê? Porque a família vai ver como está ruim, volta daqui a algum tempo. Pera lá, que é isso, né? Não conseguimos falar, negociar. Saúde mental é negociação. Quem não gosta de negociar, o negócio fica difícil mesmo. A gente cede, avança, faz negociação. Mas não dá para fazer situação dispensável de medicação, salvo situação de emergência. Ou seja, o efeito colateral da medicação ameaça a vida dessa pessoa. Redução, via de regra, a gente fala de redução de 10% a 20% a cada dose entre 1 a 3 meses de antipsicótico. Redução é lenta. Mas eu vi lá no ChatGPT que dá para fazer em semanas, dentro de ambiente hospitalar, de forma controlada. Em ambiente de cuidado em liberdade, ou seja, se a pessoa está cuidando de liberdade, que entendendo como estar fora da internação é um recurso disponível, a gente recomenda a redução de 10% a 25% de dose a cada 1 a 3 meses.
Vou dar um exemplo aqui, então, objetivo para a gente, tá? Eu estou tomando Aldal 10 miligramas. Eu vou reduzir isso, vou reduzir entre 1 a 2,5 miligrama e vou ver essa pessoa daqui 1 mês a 3 meses. Eu, Rondinelli, verei essa pessoa em 1 mês. Em 1 mês. Por quê? Porque a pessoa precisa saber que ela tem um ponto de suporte, a família precisa estar segura também do que está se passando ali. Não precisa ser necessariamente o Rondinelli, não, pode ser equipe técnica também, não precisa ser necessariamente o Rondinelli, mas tem que estar perto, tem que estar junto, gente. O PTS tem que incluir isso. Precisa ter plano de contingência. E se eu tirar a medicação e piorar o sintoma, como é que faz? Para quem eu ligo? Para onde é que eu vou? Não adianta o CAPS falar assim, a gente vai tirar a medicação e se der ruim, você vai lá no pronto-socorro, viu? Pera lá, que pronto-socorro? Como? Onde? O quê? Você já viu como é que é a porta de uma UPA? Quanto tempo que demora isso? Ah, se der ruim, liga para o SAMU. Você já ligou para o SAMU alguma vez? Você sabe o que o SAMU precisa fazer? Então, que plano de contingência realista é esse? Para que a família saiba também, tá? E você precisa documentar detalhadamente, sabe? Para quê? Para que esteja todo mundo ciente, para que as pessoas saibam o que se passou e para que esse usuário saiba o que foi feito. Por que enfrentou as decisões dessa? E para que quem no futuro possa ler o prontuário, possa também seguir nesse cuidado que está colocado aí. Eita, que tem coisa para fazer, gente, tem coisa para fazer, tá? Bom, reduzir ou retirar antipsicótico, você pode ter aí recaída, né, de sintoma, pode ver coisa rolando. Tem uma coisa que de novo, a gente está bem no finalzinho mesmo, né? É uma dúvida que a gente tem assim. Então, quando a gente faz a redução gradual do antipsicótico, pode acontecer que a simples retirada do antipsicótico venha associada com sintomas. Isso não tem nada a ver com o transtorno mental dessa pessoa, que é o que algumas pessoas vão chamar de rebote, as pessoas vão chamar de abstinência no dia a dia, mas a gente chama de síndrome de retirada. Isso pode acontecer também com o uso de um antipsicótico. Ou seja, quando você está retirando esse antipsicótico, a pessoa pode ter uma insônia que surge num momento como esse, pode ter uma ansiedade ou ter uma irritabilidade que piore. Olha como é que isso é complexo, tá? Isso pode vir com uma certa inquietação, do nada que vem e volta, pode ter náusea, desconforto gastrointestinal, mas os sintomas, eles frequentemente não são antipsicóticos, tá? Não são psicóticos, tá? É um mal-estar, geralmente reduzindo a dose, devagarinho, mas olha, não sei, eu fico meio enjoado. Observa, tenha paciência, vê a evolução, vamos pensar na média, como é que está o cotidiano, como é que as coisas estão indo, tá? E o que eu vou chamar de uma recaída, de uma reagudização psicótica? Quando a pessoa volta a ficar desconfiada ou paranoica, aí é fácil, né? Se você entende o que é uma pessoa com esquizofrenia, é fácil sacar isso. Se a pessoa passa a ter as ideias de autorreferência, tudo envolve ela, tudo é sobre ela, opa, isso também flerta com a psicose. Se começa a voltar a alucinação, elas voltam a ficar mais intensas. Se começa a rolar um isolamento social, se a pessoa passa a não conseguir dar conta de fazer as coisas que ela fazia antes na sua circulação, ou se fica mais difícil, mais confuso circular com ela. Por que isso? Porque às vezes a gente vê as pessoas começando a reduzir dose do antipsicótico e já, mas ela não está dormindo à noite. Calma, espera, observa. Plano de contingência, vamos lá de novo, ó. Vamos lá de novo aqui, porque que importa isso? Ó. O objetivo tem que estar explícito, tem que ter um pacto com família, com usuário, com equipe, com todo mundo. Essa redução tem que ser acompanhada. Vocês percebem? Se eu estou fazendo isso, e você não vai se assustar tanto, né? Porque não vão se assustar de qualquer forma, né? Não vai se assustar tanto. Plano de contingência, sabe? Entender o que está sendo feito e reconhecer que se não for esse o caminho, a gente volta. Começou a reduzir, deu ruim, a gente volta, porque às vezes dá ruim mesmo. Às vezes não vai ter sucesso nisso, não é esse o caminho. A gente volta, a gente vai pensar outra alternativa para isso, tá? Sinais precoces, não, plano de contingência. Isso aqui eu acho bacana, tá? Eu vou reforçar isso. Isso aqui eu tomei do uso de antipsicótico que a gente tem para pacientes com transtorno bipolar que tem sistema psicótico associado, tá? Então, plano de contingência é o quê? Iniciei a retirada do antipsicótico. Para quem que eu vou ligar primeiro se acontecer alguma coisa? É para uma pessoa? É para o meu companheiro, para minha companheira? É para um filho, para o tio, para o irmão? Quem é? É para o vizinho? Quem é essa pessoa? É para o dono do bar com quem eu tenho uma relação legal? Que vai ser isso? Quem é essa rede com a pessoa está inserida aqui? E às vezes a gente tende a ser preconceituoso com isso. Às vezes a rede se apresenta e a gente não quer aceitá-la. A gente não quer aceitar essa rede. Então, quem é essa rede? Rede, por vezes, é aquela pessoa que não é bem vista pela família. Ou a gente, mas essa pessoa também...
Mas quem é a rede? Essa pessoa? Bom, ok. Ou vai ser o CAPES. Mas se for o CAPES, é alguém no CAPES especificamente? Ela vai procurar alguém no CAPES? E se for alguém no CAPES, quem vai ser essa pessoa? Eu tenho um exemplo de situações onde a pessoa de referência não é exatamente o técnico de referência, tá? Por vezes é o recepcionista, por vezes é o profissional de limpeza, por vezes é o profissional de segurança que está ali, né? Esse mesmo, com que a pessoa se sente confortável a conversar, mas nomear para que a pessoa saiba, não pode ficar para dúvidas com relação a isso. E aí eu vou quando? Vou onde? Que situação que eu vou? Como é que eu faço isso, né? Tem dia, tem telefone que eu acesso, eu vou direto ao plantão, para onde é que eu circulo para isso? Tem que ser algo simples, direto e rápido, protocolar, inclusive. Ó, deu ruim, você vai procurar essa pessoa no contexto desse, porque a pessoa fica e faz saber para onde vai. Em quanto tempo eu vou reavaliar isso que está acontecendo aqui? Se surgir sinal de alerta, eu vou estar aberto a reavaliar esse usuário daqui um dia ou dois? Quanto tempo vai levar para reavaliar? Porque vocês sabem, né, gente? Você começou a mexer no uso de medicação de alguém, a gente fica assustado. Então, eu quero ser reavaliado. Eu vou poder ser reavaliado hoje, se for o caso, eu preciso que isso seja pactuado com essa pessoa, eu preciso ter clareza com relação a isso também. Quando que vai se passar isso? Ou seja, isso vai depender de variáveis que aí a decisão é de equipe, a decisão é clínica, junto com o médico, né? Mas tem que estar pactuado desde sempre isso. O que eu vou ajustar primeiro nesse meio tempo? Então, eu vou ajustar prática médica, isso é bem para os médicos aqui, ajustar uma medicação por vez, tá, gente? Não são duas, não, uma por vez. É igual a gente brinca, igual o mecânico faz. O mecânico só mexe com uma coisa por vez. Medicina não foge muito disso, não, tá? E o que eu vou entender como uma urgência? O que vai ser urgência aqui? Então, urgência a gente entende que tem situações que são de urgência. Mas como é que eu vou explicar para a pessoa que é uma urgência? Então, risco de violência, risco à vida do outro, né? Ideação suicida, confusão mental, vulnerabilidade, enfim, né? Temos questões aí para a gente pensar nesse contexto também, mas para a gente montar o plano. Acho que não vai dar tempo aqui para a gente falar tanto, Luciana. Pensei em te abrir para conversar, não sei se a gente vai ter espaço para isso. Não toco o bonde com exemplos de casos aqui. Eu acho que poderia ser. Nós vamos até às 8h30. Eu não sei se aqui vai ter circulação, não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer agora, aproveitar esses últimos minutos, ou se o Rondinelli pode apresentar alguns casos. Acho que pode seguir, querido. Pode seguir, então tá bom. Então, como eu falei no começo, a ideia hoje é que a gente fizesse uma primeira aproximação com a prática desprescritiva, tá? Ainda assim, eu pensei em ilustrar com 2 casos aqui, para que a gente possa pensar situações do nosso dia a dia, onde a desprescrição pode surgir como uma estratégia de cuidado, tá? Desprescrição como estratégia de cuidado. A minha proposta é que a gente possa voltar a falar sobre isso, que eu possa examinar também princípios éticos, né? Pensar mais nos protocolos, pensar como é que a gente negocia isso, o dia a dia da prática, da negociação com a família com o usuário também. Mas por hoje, essa ideia de uma primeira aproximação vem bem disso, gente. Desprescrição não é nem amiga nem inimiga, ela é uma estratégia de cuidado. Pode ser útil ou não. Eu tenho percebido que quando a gente faz isso de forma técnica, ela pode ser extremamente útil e efetiva no cuidado dos usuários. Então vamos lá, um exemplo aqui de situação clínica é uma mulher de 52 anos de idade que faz uso de quetiapina 200mg à noite. Quetiapina é um antipsicótico de 2ª geração. Ela faz uso desse antipsicótico à noite há 5 anos para tratar uma insônia crônica. O que a gente vai chamar de insônia aqui, né? Vai chamar de insônia isso, a pessoa que tenta dormir não consegue e mesmo dormindo o sono não é repousante. Vou usar uma definição bastante objetiva aqui. Nunca teve nenhum sintoma psicótico, ela narrou isso, a família também, tem nada disso. Ela chegou no serviço relatando que ganhou 15 quilos, começou a ter sonolência diurna, que atrapalhou o trabalho dela, e tem dificuldade para realizar atividades físicas. Ela já tentou parar por conta própria o uso dessa quetiapina. Essa paciente aqui, eu atendi ela, olha, acho que estava na residência, inclusive, porque esse caso causou discussão de equipe na época e afins, né? E ela tentou parar essa medicação por conta própria. E aí ela teve um monte de sintomas. Ela falou, eu vou parar, esse medicamento é caro de comprar esse negócio, eu vou tentar fazer higiene do sono, vou tentar tomar chá, meditar à noite e afins.
mas não conseguia. Por quê? Porque quando ela tentava ficar sem a medicação, ela ficava extremamente nauseada. Tinha uma náusea imensa, assim. A ponto dela, enfim, a ponto dela pensar que não era incompatível com a vida dela. Ela falava assim, eu tive 3 filhos, e nenhum deles, eu fiquei desse jeito, assim, não parava. Aí eu tomava o remédio, voltava tudo normal, mas dormia e ganhava peso. Clássico, gente, isso aqui é um clássico, tá? Não tem nada disso que eu vejo no dia a dia da clínica, não. E aí, a gente fez o quê? A gente fez primeiro uma identificação dos riscos que o uso dessa medicação implicava para essa pessoa. Eu não tratei aqui precisamente dos riscos, né, do uso de uma medicação, que é um conceito que eu acho sofisticadíssimo, mas não entrou aqui hoje, tá? A gente vai pensar isso para o futuro. Mas tem risco associado com o uso dessa medicação. Um deles é o risco de ganho ponderal, de ganhar peso, tá dado aqui. Outro de sedação diurna, ou seja, a pessoa está ficando dorminhoca durante o dia, não consegue dar conta das suas questões. É possível que ela tenha aí uma resistência à insulina, ou seja, o uso dessa medicação com ganho de peso pode se associar até com uma pré-diabetes, até com uma diabetes. Ela está fazendo o uso inadequado de um antipsicótico que não tem efeito hipnótico. Efeito hipnótico é efeito de colocar para dormir. O antipsicótico ele tem um outro efeito. E aí vou conversar com o pessoal aqui da psicologia, né, pessoal da psicanálise, a gente sabe que você pode sedar alguém, mas essa pessoa não dorme efetivamente, né? A sedação não permite, por exemplo, que a pessoa sonhe. E o sonhar, mesmo que a gente não esteja no campo interpretativo do sonho, ele é uma tentativa de produção de algo ali. E aí diversas escolas pensam sonhar de diversas formas. Mas a gente sabe que o sonhar é algo extremamente relevante. Essa mulher não sonhava mais. Ela não elaborava mais certas questões suas também, tá? E além disso, ela passa a ter, o que eu vou colocar entre aspas aqui, uma dependência psicológica. Ela precisava do remédio para pagar. Ela passa a não ter confiança mais de que é possível que ela viva sem ter uma substância química no dia a dia dela. Ela vai tendo um estreitamento de repertório. Olha que coisa que é isso. Então, é quase como aquela pena do Dumbo, tá? Eu sou mais levo a assistir Dumbo, eu canso de usar esse exemplo, quem não assistiu, recomendo assistir. Dumbo é um elefante de orelhas muito grandes e que consegue voar com essas orelhas, mas é aquele que precisa segurar uma peninha para que ele voe. E aí ele descobre que se ele solta a peninha, ele consegue voar do mesmo jeito. E eu contei essa história para ela, foi, mas meu bem, não precisa disso não, cara. Dá para fazer de outro jeito. A hora que eu vi, mas você tá tomando um antipsicótico com dose cavalar, inclusive nem faz sentido isso. Ah, mas eu comecei, daí eu fui lá na farmácia, aumentaram para mim, e o resto, quem trabalha na rede já sabe aqui. Bom, o que a gente fez aqui? A primeira coisa que a gente fez, né, ali, e eu lógico que eu era residente, e a gente vai fingir que a gente fez isso tudo, mas a gente estava aprendendo também, mas a primeira coisa que a gente fez foi revisar essa indicação, foi entender o quê? Confirmar se de fato não existia psicose. Por quê? Porque pode ser que exista. Pode ser que essa pessoa venha de outro serviço, tenha um quadro psicótico e não quer fazer uso da medicação, tem uma resistência ao uso da medicação, ou não tem de fato um insight sobre o sofrimento dela. Não sabe que eu sou uma pessoa, sei lá, psicótica, até uma pessoa bipolar que responde bem com essa dose de medicação. É possível? É. Eu preciso investigar isso, conversar com o familiar antes de comprar também essa história, né? Então vamos entender como é que tá a coisa toda, pedir para trazer outras informações, aos médicos e afins. E aí, segunda coisa, investigar o que pode estar por trás dessa insônia. Se era ansiedade, se era depressão, se tinha sofrido de apneia, se tinha uma dor crônica associada com isso. Nossa, a apneia do sono é tão comum, mas tão comum, gente, tão comum hoje. As pessoas dormem super mal porque, nossa, é bem comum mesmo, tá? Roncam, não conseguem aspirar o ar direito, não dormem. Se tem dor crônica que também é incapacitante, né? Não tem local que dorma que fique bem. Se não tem higiene do sono, está acontecendo ali também. No caso dela, ao longo desses 5 anos, o que tinha impactado havia sido, ela faz uma leitura da morte de uma sobrinha, que seria uma 4ª filha para ela. E aí ela havia morrido fazia 5 anos, e aí ela ficou muito concernada com isso, porque era uma pessoa, uma filha. E aí ela não conseguia dormir, começou a tomar esse antipsicótico, começou com a dose baixinha, acabou que subiu a dose. E aí era isso. Então ela falava, poxa, mas e hoje? Falava, hoje eu consegui reorganizar isso, uma pessoa espírita conseguiu encontrar um caminho para isso, mas a quetiapina ficou ali. Segunda coisa, a gente precisa avaliar qual foi o impacto do uso dessa quetiapina para o organismo dela. Então, avaliar como é que está a glicemia, né, solicitar exames para isso, avaliar também como é que está
colesterol, solicitar um lipidograma e avaliar risco cardiovascular também, né, depois disso tudo. E aí tem que pedir exame mesmo de sangue para uma situação como essa. E daí iniciar um plano gradual de retirada dessa medicação. Plano gradual, gente, não é só sentar com o médico e falar assim, vamos retirar, reduz dose e tiver daqui a um mês um abraço. Eu preciso produzir, junto disso, um projeto terapêutico singular conjuntamente com ela. Entender quais são as demandas que estão desenvolvidas ali. Para a gente pensar como é que a gente vai encaixar essa estratégia que, do ponto de vista orgânico, ela é funcional. Então, se eu estou falando aqui entre reduzir 10% a 25% de dose a cada 30 a 90 dias, se eu só fizer isso e falar, volta daqui a pouco, ela vai ter um monte de comprometimento, um monte de questão, teve efeitos ruins, a hora que tentou te retirar essa medicação, ela vai fazer o quê? Ela vai correr na farmácia que vende a medicação sem prescrição médica e vai aumentar a dose por conta própria. Ela volta depois para a gente cuidar dela, provavelmente nunca mais. Ou daqui a um ano, ou quando achar que teve algum outro problema também. Então, a gente precisa estar junto para pensar sobre isso. Mas por que está acontecendo? Se der ruim, para quem eu dei, como é que faz? Se não conseguir dormir à noite, como é que ela faz essa estratégia de cuidado de higiene do sono? Outra coisa, a gente pode associar, e aí vem a parte que é mais técnica também, tá? Associar outras intervenções não farmacológicas. Higiene do sono. Eu discuto tanto isso no CAP. Gente, vamos fazer um grupo de higiene do sono? Fazer sono. Não, vamos fazer junto. Vamos aprender, vamos construir junto isso aqui. Vamos aprender a fazer esse tipo de coisa. Estratégia de relaxamento. Vamos tentar pensar em outras estratégias de que a pessoa possa se autocentrar. Estratégias de respiração, inclusive. Até mindfulness pode ser aí, já que está pensando aqui no TCC Terapia Cognitivo Comportamental, numa situação como essa. Vamos promover a atividade física aqui. Vamos ajudar a fazer manejo de ansiedade. Tem guia, né, para pessoas usarem isso. Mas tem estratégias de CAPS também. Vamos montar uma horta comunitária, a gente pode voltar a plantar, né, para fazer chazinho de melissa, a gente possa voltar a fazer chá aí de capim santo, que é tão cheiroso e tão gostoso. E não adianta pensar que a gente vai fazer retorno daqui a 6 meses, tá? Isso é bem para os médicos. Vou ver, reduzir dose e volto aqui daqui a 180 dias. Situações como essa, a gente tem que estar perto como médico também, tá, pessoal? Deu a nossa hora, eu vou encerrar aqui e vou deixar o próximo caso para a nossa próxima webconferência, tá bom, Luciana? Tá bom, pessoal? Queridíssimo, muito, muito obrigada. Professor Leandro precisou sair também, mas já deixou também aqui na mensagem os parabéns pela didática, pela consistência da discussão do tema. Acho que é um tema bem importante para a gente. Temos essa expectativa aí de alcançar, né, as pessoas que estão aqui, alcançar as pessoas que vão também acompanhar no YouTube. Então, convidar quem quiser deixar, né, suas perguntas, deixar dúvidas, né, a gente pode receber lá assim que disponibilizarmos no YouTube do Núcleo de Saúde Digital. Queria reforçar isso, né, essa importância e a alegria de ter Rondinelli aqui na equipe, né, do eixo de álcool, drogas e também urgências de saúde mental, né, com uma equipe bem especial, né, que está disponível aí para os municípios, né, de Santos, Cubatão, Guarujá, Embu das Artes, Diadema, Lagoinha, o Odisseia Litoral Sul, né, e a região de Perus, em São Paulo. Então, para os profissionais, né, atuantes nessas redes, né, se liguem. O Núcleo de Saúde Digital está fazendo, né, parceria, né, a partir do PET com esses municípios, com preceptores aí incluídos em diferentes serviços da rede e que vão poder acessar as ações de telesaúde, que contam aí com as ações de teleeducação, mas também com teleconsultorias, teleinterconsulta, né, envolvendo aí discussão de caso, atendimento compartilhado. Então, queria agradecer demais, Rondinelli, a apresentação aí brilhante e a tua disponibilidade, né, e que em breve aí a gente siga com as outras programações e que fiquem atentos, né, ao Instagram do Núcleo de Saúde Digital, que a gente está divulgando ali com frequência as ações de teleeducação disponíveis. Obrigada, querido. Obrigada a todos os presentes e até mais.